trata um pouco do que eu vou falar, que fica lá em João 9, do 1 ao 3, que diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Esse versículo, ele, no momento dessa milagre de Deus na minha vida, foi a passagem da qual eu, no momento de muita aflição da minha mãe, eu falei: Senhor, conforta o coração dela e me dá uma palavra, né? Hoje eu tenho 44 anos, mas quando eu tinha meus 19 anos, sempre fui uma pessoa muito ativa na igreja, em oração, em louvor, e de buscar mesmo, orar, jejuar, monte, essas coisas eu sempre gostei muito. Muitas pessoas, né, vinham em mim uma ajuda para que estivesse intercedendo, e ao mesmo tempo que eu fazia, seguia esse ministério, seguia essa caminhada com o que Deus tinha me chamado, a minha casa começou a entrar em conflito. Meus pais, né, minha mãe, meu pai entrando em conflito de separação, e eu comecei a entrar em um conflito interno meu com Deus, né? Colocando e falando para eles: poxa, eu estou fazendo a tua obra, tantas pessoas me procuram para estar orando, para estar ajudando, se o Senhor me chama para ir ali, eu vou, e a minha casa está desse jeito, né? E aí eu falei para o Senhor, falei assim: olha, a partir de hoje, chega, que cada um passe a fome por si, que eu não jejuo mais por ninguém, que cada um ore por si, porque eu não oro mais por ninguém, eu não vou mais cantar, eu não vou mais ler a palavra, cansei, agora eu vou ficar no sofá igual todo mundo fica. E eu não fui para um mundão, mas eu simplesmente deixei as coisas que eu tinha de ministério com Deus de lado e vivi minha vida, uma vida, entre aspas, normal. Mas, assim, Deus para cada um tem um chamado, Deus para cada um tem um tempo. Para uns, eu costumo dizer que ele até emenda o carretel e deixa aí um carretel, depois ele vai lá, emenda e deixa outro. E para outros, segundo a vontade dele, não é nem um carretel, é um rolinho de linha mesmo, de costura, que é bem pequenininho, e ele puxa com uma certa rapidez, né? E eu falei para Deus que eu não estaria fazendo mais nada. A minha mãe, num certo dia dela de trabalho, na hora do almoço, as amigas dela convidaram ela para ir na casa de uma senhora que era uma senhora que era muito ativa, né, na casa do Senhor. Ela orava, muitas pessoas lá na casa dela, tinha um culto. E a minha mãe foi nesse local, na hora do almoço, foi mais para acompanhar, e ela acabou trazendo um recado de Deus para mim. Quando aquela moça viu a minha mãe, ela falou assim: olha, você aí, avisa lá para aquela e pode dizer que ela vai entender que se ela não voltar pelo amor, ela vai voltar pela dor. E a minha mãe chegou em casa, isso era uma quarta-feira, em março de 1999. Ela chegou em casa e falou assim: Priscila, na hora do almoço eu fui num culto, umas meninas me chamaram e tal, e só pode ser para você, porque a outra filha dela, minha irmã, tinha apenas 8 anos na época e ainda não estava com essa firmeza toda para chegar e falar: se tu não voltar pelo amor, voltar pela dor. Então ela sabia que era para mim, né? E ela falou assim: ela mandou só te dar esse recado para você entender. Se você não voltar pelo amor, você vai voltar pela dor. E aí eu, como estava num momento muito grande de rebeldia, eu dei de ombro e falei: tô nem aí, deixa para lá e que seja, né? E aí isso foi numa quarta-feira, dia 17 de março. Quando foi no dia 19, foi dia 16 de março, porque dia 19 eu dormi, e no dia 20, um sábado, eu acordei com 0% de visão. Acordei meio que sem entender, esfregando o olho. A minha mãe trabalhava aos sábados e eu sentindo uma dor muito forte no meu globo ocular.
eu só estava eu e a minha irmã, porque eu já tinha 19, então eu ficava com a minha irmã. E eu lembro que eu falei com a Gabi, eu falei, Gabi, tá esquisito e tal. Aí, na época, ainda estava começando essa questão de telefone celular, e aí eu falei que ela liga para minha mãe. E ela ligou para minha mãe, e a minha mãe falou assim: ah, minha filha, bota um colírio, pede a Gabi para pingar alguma coisa, vai que é uma conjuntivite, alguma coisa assim. E aí eu pedi a minha irmã para pegar lá o colírio e tal, pingou e não melhorou. Quando a minha mãe chegou à noite, eu chorava de dor. Falei, mãe, tá doendo demais. E aí a gente foi parar no Instituto Oftalmológico de Botafogo, que era o local onde tinha emergência oftalmológica. E aí chegou lá, foi meu avô, alguns amigos juntos. E aí o médico examinou, botou colírio, aí aquele fundo de olho você leva um tempinho, né, para que ele possa ativar. E aí pediu que a gente esperasse na recepção. E a minha mãe disse que quando voltou todo mundo para o consultório, ele já estava com vários livros em cima da mesa e falou assim: olha, temos que estudar, mas o que mais se assemelha ao caso dela é esse aqui. Aí minha mãe disse que ele mostrou várias fotos, que era uma tal de dismetria corneana, porque a minha córnea, na hora, né, que aconteceu isso, ela ficou branca, como um olho de um cego mesmo, né? E eu lembro que meu avô falava assim, mas isso tem jeito? Ele falou, olha, se for isso, um transplante de córnea. Aí meu avô, mas eu posso dar minha córnea para ela? Posso, né, liberar para que ela possa transplantar minha córnea? Ele falou, pode, mas ela é jovem, eles dão prioridade para jovem. E naquela época, né, há pouco tempo eu fiquei ouvindo que até a questão de córnea estava escassa, mas naquela época, ele falou, e o banco de córneas ele é muito grande. Então, não se preocupe, passou um remédio e tal, mandou embora e mandou fazer alguns exames. E no meio do caminho, antes de eu fazer esses exames, a dor começou a intensificar e foi muito grande. E a minha mãe tinha um amigo, tinha conhecimento dentro do Miguel Couto, que lá tem um centro de referência de oftalmologia. E assim, Deus, quando ele quer agir, ele vai fechando, ou ele abre as portas, ou ele fecha determinadas portas. E na época, como estava nesse conflito com os meus pais, quando a gente foi procurar por um médico que foi usar o plano de saúde, meu pai tinha deixado de pagar o plano de saúde, eu já não tinha mais direito ao plano de saúde. Então, essa primeira consulta foi paga. E aí eu fui cair no Miguel Couto, que é um hospital público, né? Que a gente às vezes fica assim meio com receio. E ali é um local de estudantes, são pessoas que estão ali fazendo estudos. E eu caí na mão deles, fizeram muitos exames e não conseguiram descobrir o que era. Aí passavam coisa, se sentir dor, passa isso, passa aquilo. E eu fiquei nesse processo, indo ao Miguel Couto, nos primeiros meses, eu ia todo dia. Eu moro no Pichincha, eu ia para a Gávea todo dia. No início eu ia acompanhada, depois a minha mãe me ensinou a ir sozinha, e eu aprendi a ir sozinha quando não tinha ninguém. Depois isso foi se espaçando, e os médicos falavam, olha, não sabemos o que é e vamos tentando. E foi passando esse tempo, e esse tempo durou 2 anos. Eu estava no meu segundo ano de faculdade, perdi 6 meses do curso e tive uma psicóloga que esteve presente na minha casa, pedindo que não modificasse nada, né, da última vez que eu tivesse visto, porque ela falou assim, eu tenho pacientes que cozinham, que passam roupa, que têm filhos, então, assim, ela vai viver. Então, como ela um dia enxergou e hoje ela não enxerga mais, só não tira as grandes coisas, né? Que eu sabia onde estava, de repente, o sofá, eu sabia onde estava a estante, o fogão, então, não mexe nessa logística da casa, porque ela vai conseguir seguir uma vida sozinha, né? E aí, nesse período em que eu já não podia mais ir à igreja tanto sozinha e tal, Deus começou a despertar em mim à vontade de novo. E a minha mãe entrou num conflito muito grande. O que eu fiz, meu Deus? Porque a minha mãe já havia perdido um filho. Eu, quando tinha 8 anos, a minha mãe perdeu um filho atropelado. Priscila,
Priscila, travou. Vê se... Priscila, Oi? oi. Qualquer coisa, se começar a travar, você fecha a tua imagem, fica só o som, enquanto você estiver dando testemunho. Vamos continuar. Se travar de novo, você tira a imagem e deixa só o som para não travar, que às vezes pesa muito e fica complicado, tá? Então, Quem está me ouvindo? tira a tua imagem, a gente está... Tá. Bom, Peraí. fica só com som, vai ficar mais fácil. Isso. E aí, o Senhor me deu essa palavra. Eu falei, mãe, tá vindo no meu coração, abre aí. Eu não sabia do que se tratava. Eu falei, abre aí, João 9. E aí a minha mãe começou a ler, a minha mãe começou a chorar, e eu falei assim, mãe, eu sei o que está acontecendo. E o Senhor já falou que Ele vai me curar. Ele não disse o tempo, não disse se vai ser 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas Ele vai me curar. E nesse momento Ele me trouxe de novo a essa comunhão. Só que eu já queria ler a Bíblia, como a minha Bíblia que eu uso hoje é a mesma Bíblia da época, tá? Só que hoje eu tenho que botar óculos, porque aí eu já não enxergo por causa da velhice mesmo. Porque até os problemas de visão que eu tive, quando o Senhor restaurou, Ele restaurou tudo. Só que, né, eu não sou super mulher, a idade chega para todo mundo. E aí, eu pedi a minha mãe para ler, e o que eu podia fazer era orar, e o que eu podia fazer era cantar. E aí eu fui voltando a essa comunhão com o Senhor novamente, e Ele foi, né, porque a perda da visão foi da noite para o dia. Mas o voltar foi voltando gradativamente. E aí eu lembro que a minha mãe, todo dia, ela chegava do trabalho e falava, e aí? Aconteceu alguma coisa? E aí? Tem Priscila, parou de novo. Voltou? Voltou agora. Né? Um bom tempo até que eu começasse a ver uma fasquinha de luz. Aí aquela fasquinha de luz foi aumentando, muito aos pouquinhos, até que eu começasse a ver um vulto, mas era vulto mesmo, até que esse vulto começou a ser um vulto com uma silhueta, e aí e aos pouquinhos. Então, nesse passo a passo do tempo, né, em que Deus me permitiu, Ele foi trabalhando em mim e eu fui voltando, porque eu não podia fazer nada, eu tinha que ficar sentada, a faculdade eu parei por um tempo, e aí o Senhor falou para mim, e aí? Vai continuar dizendo que não vai fazer, porque se você continuar falando que você não vai fazer, você vai não fazer mais, porque eu vou impedir, né, que você faça da forma que você gostava de fazer. Mas você vai continuar fazendo da forma em que eu quero que você faça. E aí, o dia que eu recebi alta, no meio do caminho, uma dessas vezes que eu fui no Miguel Couto, os médicos falaram assim para minha mãe, senta aqui. E aí a minha mãe sentou no banquinho, e aí tem aquele aparelho, né, que você encaixa o seu queixo e bota a cabeça bem grudadinha assim, para que eles botem aquela luzinha para ver o seu olho. E aí falaram para minha mãe, olha como é que está a córnea da sua filha. E aí minha mãe olhou, e aí a minha mãe disse que assim, sabe gato de desenho animado, quando agarra na cortina e desce rasgando a cortina? A minha mãe disse que a minha córnea estava toda arranhada. E quando eu recebi alta, que eu voltei lá, os médicos mandaram que minha mãe sentasse de novo e olhasse. E eles falaram assim, olha, não sei se vocês servem algum Deus, se vocês têm alguma religião, mas se vocês creem em algum Deus, a minha mãe falou assim, nós cremos em Jesus, nós somos cristãos, somos evangélicos. Ele falou assim, então agradeça, porque o que aconteceu com a sua filha foi um milagre. Ela recebeu um par de córneas novas, ela recebeu um par de olhos novos, ela não tem mais nenhum tipo de deficiência nos olhos. E eu lembro que a minha mãe tem todos esses exames guardados com ela. Muitas igrejas acabaram
sabendo, né? Porque acaba amigos de igrejas daqui que acabam comentando com igrejas de outros locais. Ora, a minha família sempre foi uma família muito grande na igreja, então todo mundo me conhecia. O pastor, no dia que soube, pediu que a igreja toda se ajoelhasse para estar orando por mim. Então, eu fiz questão. Eu não, né? O Senhor me fez brotar isso no meu coração, de aonde tinha uma dessas pessoas que oraram por mim. No Brasil, eu fui a Brasília, fui a São Paulo, fui a Curitiba, fui a vários locais para poder agradecer, né, as orações de cada irmão e para contar esse testemunho do que Deus fez na minha vida. E a equipe do Miguel Couto me pegou todos os meus contatos. Até hoje eles não me ligaram, porque eles não vão saber qual foi a questão, porque a questão foi o Senhor que tratou comigo, e falou assim, a gente pode pegar os seus contatos, né, telefone, naquela época não tinha tanto essa questão de e-mail, não tinha rede social, e ele falou assim, porque a gente quer ter todos os seus contatos, os seus exames, para questões de mesa redonda, congressos, né, para alguma coisa, para compartilhar e colocar o que aconteceu, se de repente aparecer alguma cura ou algum outro caso semelhante a esse, a gente poder te chamar e você estar presente. E aí minha mãe falou, não tem problema, mas vocês não vão encontrar a resposta, porque a resposta era o Senhor, né? Ele tem um chamado com a minha vida naquele momento. Ele achou que não cabia a mim ficar de bobeira sentada num sofá e quis me chamar a atenção sobre isso, né? E eu costumo dizer sempre, hoje eu tô, de vez em quando eu tenho sido puxada um pouquinho de orelha, que eu não estou tão ativa, mas não deixei totalmente de lado aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas eu costumo dizer que a gente, às vezes, coloca, né, as nossas questões pessoais na frente, colocando como o Senhor tivesse agindo naquilo dali, né? Às vezes é uma decisão nossa e ele tem um chamado. Eu falo, muitos são chamados e poucos são escolhidos. E às vezes eu falo para ele, eu falei, Senhor, eu não queria ser talvez um desses escolhidos, eu queria ficar sempre no lugar dos chamados, né? E Deus tem a forma dele de agir, de trabalhar. No meu caso, ele tinha essa questão de estar orando, de estar indo a lugares para cantar e tudo, e de estar falando a palavra. Eu sou uma pessoa que se para na fila do mercado, eu dou um jeito de falar e jogar o nome de Jesus para que as pessoas saibam e puxem alguma coisa, e que a gente possa estar disponível, né? Aquilo do qual o Senhor realmente colocou na nossa vida. Às vezes a gente acha que é coisa da gente. Eu gosto de falar assim para uma pessoa e tal, mas acho que é coisa minha. Mas não, Deus tem ele é suave, ele age no suave, ele usa a gente de uma forma tão suave que às vezes a gente acha que é coisa nossa, né? E aí, desde esse dia, eu entendi que a minha rédea com o Senhor é muito curtinha, que quando ele quer, ele dá um puxão, ele permite situações para que eu venha despertar. Então, que a gente possa estar sempre atentos, né, àquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que a gente possa realmente estar com o nosso coração sempre grato. Tinha um louvor na época que eu dava testemunho e cantava esse louvor que fala de gratidão. É um louvor que se chama, acho que é Minha Gratidão, da Raquel Melo, né? Não sei se vocês conhecem, porque, né, eu já sou antiga na caminhada aí, mas que tem uma parte que diz, né? Precisaria de mais que uma noite, mais que uma madrugada até para te dizer, rendo graças a ti. Graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome sempre. Dou graças a ti. Na minha vida foi
algo grande, né, de chamar a atenção, mas Deus se manifesta em pequenas coisas, em detalhes, às vezes até para nós mulheres é um mimo, é uma coisinha, né? A gente gosta de detalhes, gosta de um sapato que combina com um vestido, uma pulseirinha, não sei o quê, e às vezes Deus nos surpreende em coisas pequenas. Então, assim, que possamos ser gratos, tanto com o grande quanto com o pequeno, porque só ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Ele nos fez para louvor e glória do nome dele. Então, que a gente possa estar atento. Eu estou falando isso, mas estou falando para mim, tá? Possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer que a gente faça. Seja estendendo a mão para uma pessoa que está do nosso lado, seja ouvindo, seja pregando, orando, louvando, seja sendo uma companhia para alguém que no momento está triste, se sentindo solitário, só de você estar ali do lado, não, eu vou aí, vou ficar com você, porque o chamado do Senhor, ele é individual e ele Deus é multiforme graça e ele age em detalhes. Então, assim, aquilo que a gente acha que é do nosso ser humano, às vezes não é, que a gente possa ter a sensibilidade de entender o que realmente Deus está mostrando para a gente como um chamado, né? E, assim, eu sou muito grata ao que Deus fez por mim. Muitas pessoas já foram alcançadas por esse testemunho, né? E aí tem gente que não acredita e pede para olhar dentro do meu olho. Eu falo, gente, está aqui, pode olhar, né? Mas eu sei o que esse agir de Deus fez no meu interior, fez na minha família, né? Que a gente não precise passar pela dor para que a gente possa entender aquilo que Deus quer que a gente faça. Alguns é de uma responsabilidade maior, outros é de uma coisa tão simples. Então, que a gente possa ter esse entendimento e deixar que Deus use as nossas vidas da forma como Ele quer e a gente esteja sempre disponível para Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Priscila. Engraçado que eu queria fechar aqui com uma palavra, mas eu já mudei tudo, né? Porque eu tinha pensado em uma coisa, mas já vamos fechar por outra, porque eu creio que hoje o Senhor está falando aqui de impossíveis, que Ele transforma em possibilidades, né? Que Ele pode. É interessante quando ela falou que a mãe dela, quando sentou lá naquele aparelho, né, para ver lá a córnea dela, estava arranhada como se fosse aquelas unhas de gato que ela tinha visto antes, e que depois eram novas. E os médicos não têm explicação para isso, mas só que as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus, e as coisas para o homem natural, as coisas de Deus são loucura, não, eles não têm explicação. Como você vai explicar que uma pessoa que estava com a córnea toda arranhada, depois está com uma córnea nova, como se, eu creio assim, tivesse naturalmente feito até um transplante, mas que não, como alguém, como eu já falei, né, da minha vida, não vou estar contando hoje, mas de que entrei numa sala com 4 pessoas, entrei estéril e saí curada. Não tem explicação lógica. Mas é uma coisa que a Priscila falou, e é isso que eu queria fechar com vocês, para a gente orar por questões aqui. Eu sei que aqui tem algumas pessoas que estão... a Ellen botou, o Senhor dá vista aos cegos, e o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama... É isso aí, Salmo 146, 8. E eu queria fechar com uma coisa aqui, porque ela falou algo que ela passou esse processo todo, né, orando e louvando. E aí, na hora que ela falou isso, eu lembrei de Paulo e Silas na prisão, porque, para ela estava na escuridão, ela estava naquela meia-noite, naquela hora mais escura do dia, tal qual Paulo e Silas, e em que está lá em Atos 16, tem alguém que está com o microfone, mas eu... Deixa eu só fechar aqui.
Lá em Atos 16, a partir do versículo 23, que fala assim: e havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, e escutavam. Fátima, eu já fechei seu microfone, tá tudo certo, pode deixar. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Poxa, eu estava ouvindo tão bem, travou. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Queridos, olha só, aqueles homens, eles estavam ali naquela prisão. Primeira coisa, eles tinham sido presos injustamente. Eles foram presos porque eles estavam pregando o evangelho. E eles foram presos, açoitados, né? Bateram nele, açoites, foram presos num cárcere interior. Uma vez eu li sobre essa questão do cárcere interior e há vários apontamentos, né? Uns falam que eram uns locais lá no fundo mesmo, lá embaixo mesmo, o cárcere interior, era como se fosse assim, vai descendo, como se fosse, né? Vai descendo um túnel e está lá embaixo. Outros já disseram que naquela época as prisões eram como se fossem várias gaiolas, que tinham vários andares, e que o cárcere interior era aquelas gaiolas que estavam mais lá no fundo. Então, os outros presos, a urina, as fezes, tudo ia caindo ali em cima deles. E eles estavam ali nesse local, que, independente de realmente como fosse, era um local completamente fétido, né? Um cheiro horrível, um local sujo, um local sem ventilação, um local escuro, e eles estavam ali. E, gente, eles tinham... Vê se vocês não concordam comigo. Eles tinham tudo para murmurar. Tudo, humanamente falando. Senhor, a gente estava pregando o teu evangelho. A gente estava fazendo a tua obra. E meio que a Priscila falou isso, né? Que ela falou, Deus, eu estava fazendo aqui a tua obra, eu estava orando, eu estava seguindo as direções que você dava, cumprindo o ministério que você tinha colocado nas minhas mãos, e olha as questões que aconteceram na minha casa. E ela tomou essa atitude de murmurar, né, a palavra é essa, e de falar assim, eu não quero mais. Mas deixa eu te falar uma coisa, vem sol e chuva sobre justos e injustos. Quem garante que se ela não tivesse tomado essa decisão, tivesse permanecido ali na obra do Senhor, quem garante que os problemas que aconteceram entre os pais dela não iriam acontecer? Então, isso chama a nossa atenção, queridos. Nós temos que ser sábias, temos que estar falando, sabe, não estar permitindo que o inimigo sopre mentiras na nossa mente. Olha só, abandona, não vai mais não. Depois que você se colocou na igreja, depois que você está servindo a Deus, olha como a sua situação ficou mais difícil. Isso é mentira de Satanás. Tudo bem, pode até ficar mais difícil, sim, porque aquele evangelho de que vem para Jesus e a tua vida vai virar um mar de rosas, você nunca mais vai ter problema, isso é mentira. Se alguém te pregar isso, rejeita. Que Jesus mesmo falou, no mundo vocês teriam aflições, e claro que sim, queridas, nós estamos num mundo que jaz no maligno, o sistema desse mundo é governado pelo diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Você acha que isso não viria trazer aflições? Claro. Peraí, deixa eu liberar aqui alguém que quer entrar, peraí. Você acha... Ih, Jesus, toda hora eu me enrolo. Você acha que não teria? Claro que sim. Só que a gente olhando aqui agora para esses homens, eles também estavam fazendo o que Deus tinha colocado no coração deles. Eles estavam pregando a palavra, sendo instrumento para a salvação de outros, e foram completamente injustiçados e jogados ali
presos, eles, além de açoitados, eles estavam presos, os pés acorrentados e as mãos. Imagina, gente, a posição incômoda, a posição física mesmo que eles estavam, todos machucados, quantas dores fisicamente esses homens não deviam estar sentindo. Então, humanamente falando, eles tinham tudo para murmurar ou para jogar a culpa em Deus. Só que eles decidiram agir da forma completamente ao contrário. E a palavra, nós lemos Atos 16, que à meia-noite. E nesse caso aqui, eu creio que essa meia-noite era meia-noite mesmo, cronológica. Mas a meia-noite, para a gente, também pode ter uma conotação daquele momento mais difícil, daquele momento mais escuro, daquele momento em que a aprovação está ali apertando de todos os lados, que tá difícil. Nessa hora, eles decidiram louvar a Deus e orar. E sabe o que isso fala comigo? Se lembra que eu falei no início? Cultive uma vida de gratidão. Cultivar é algo intencional. Você não é automático. Você, na intencionalidade, você está ali cultivando, você está fazendo as coisas. Uma vida que não é só no dia de ação de graças ou quando eu vou à igreja, de gratidão, desse reconhecimento, de agradecimento por tudo aquilo que Deus faz. Sabe por que eu falei isso? Porque, queridas, pare e pensa comigo. Vocês acham que se eles não tivessem na vida deles uma ação de cultivar uma gratidão, de terem um coração grato, de serem pessoas que oravam e louvavam e cantavam louvores a Deus, vocês acham que na hora mais difícil, na hora mais escura, na pior hora que eles estavam vivendo, vocês acham que nessa hora eles iam lembrar de orar e louvar? Acho muito difícil. O mais comum seria murmuração, e murmuração braba. Mas isso já acontecia na vida deles, e isso tem que falar com a gente. A gente não tem que esperar só o momento difícil para poder... Eu vou começar a orar, eu vou começar a buscar, porque agora a situação ficou esquisita, o problema chegou, o dia mal chegou. Não. Tenha uma vida de intimidade e relacionamento com Deus, queridas. Isso que eu propus trazer para vocês, da gente estar juntas aqui no culto, amanhã, 8 horas da manhã, no estudo bíblico. Ano que vem vai ter um monte de coisa também, aproveitando esse recurso aqui da internet. É para que a gente desenvolva intimidade com Deus. É para que a gente desenvolva, sabe, essa intimidade de quando o Senhor falar, Lilian, falei, é Deus que está me chamando, porque eu já reconheço a voz dele de longe, de tanta intimidade que eu tenho. Eu contei aqui outro dia, que eu moro no 2º andar, que o Bernardo tinha saído, ele estava lá embaixo, ele estava chegando, alguém tossiu, e eu falei para a Larissa, e teu pai chegou, porque eu tenho 32 anos de casada, fora ano de namoro, noivado. Gente, eu já conheço até a tosse dele. E era ele mesmo, que logo depois ele entrou aqui. Então, mas o que é isso, gente? Isso é intimidade. É o tempo de caminhar junto. E é isso. Cultivar tornar um hábito a vida de oração e adoração, é isso. Então, é claro, esses homens tinham isso. Então, naquela hora mais difícil, qual era o recurso que estava ali, ó, pulsando no coração deles? Porque a palavra nos diz em Provérbios que a boca fala do que está cheio o coração. E o coração se alimenta do que a boca fala. Eles estavam tão cheios. A Laellen botou, cultivar a gratidão é uma prática que pode transformar a maneira como enxergamos a vida. Exatamente. É uma renovação de mente, sabe? A gratidão, ela aponta para isso também, essa renovação de trocar os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus. Então, era aquilo que estava enchendo o coração daqueles homens. Então, na hora mais difícil, o que saiu de dentro deles era aquilo que estava lá dentro, gente.
E a palavra nos diz que nós somos mulheres sábias. Ela não fala, vocês serão, ela já afirma. Então, vamos colocar em prática isso. Vamos encher o nosso coração. Eu falei ontem no culto lá, coloca um guarda nas portas de entrada da tua vida, que são os seus ouvidos, que são os seus olhos, que é a sua boca, são as portas de entrada para a nossa mente e para o nosso coração. E Provérbios 4:23 fala, acima de tudo, a gente tem tanta preocupação, vou guardar meu carro, eu vou guardar meu celular, eu vou guardar minha casa, eu vou botar isso aqui no seguro. Eu botei o meu celular no seguro, gente, botei o carro está no seguro, vamos guardar o carro, vamos botar no seguro, vamos botar o celular no seguro, vamos botar a tranca na casa. Mas a palavra, e tudo bem, não tem nada de errado, não tem pecado nenhum em fazer isso, não. Mas a palavra nos diz que acima de tudo, acima de guardar tudo isso, e muito mais, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, ponha um guarda nos teus olhos, nos teus olhos, nos teus ouvidos, na tua boca. E aí, porque é o que eu falei, você acha, gente, assim, de uma maneira até engraçada, que se eles não tivessem essa vida de intimidade com Deus, o coração deles não tivessem isso, guardar coração, olhos, ouvidos e boca, isso, não tivesse cheio da presença de Deus, você acha que naquela hora mais difícil ali, Silas ia virar para Paulo, ô Paulo, a gente está aqui todo machucado, açoitado, num local horroroso, está doendo a cabeça. Vamos fazer uma coisa, Paulo? Vamos cantar uma musiquinha? Vamos cantar uma musiquinha? Claro que não, gente. Claro que não. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente está falando de algo impossível, né, que aconteceu. Ali também aconteceu algo impossível. Por quê? Perto da meia-noite, perto daquela hora, vamos tirar do cronológico, trazer para a gente daquele momento mais difícil. Eles oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. Daqui a pouco a gente volta nisso para fechar. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto. Deus ainda faz de repente. Eu não sei o que você tem orado, o que você tem colocado diante de Deus, mas o de repente de Deus chega nas horas mais comuns. Chega naquela hora, como diz, de repente, que você está menos esperando e ele chega e te surpreende com o impossível. Sabe por quê? Porque aqui fala que sobreveio um terremoto, um grande terremoto. E, gente, é só olhar os noticiários. Quando acontece um terremoto, o que a gente vê? Destruição para tudo quanto é lado. Casas completamente destruídas, carros, pessoas mortas. O terremoto, ele aponta para uma destruição. É o que a gente vê aí, é verdade. Só que o terremoto de Deus é diferente. O terremoto de Deus, ele é pontual. E esse terremoto, ele é pontual para quebrar alicerces, ele é pontual para abrir portas, e ele é pontual para quebrar cadeias de pessoas que estão presas em cadeias, para abrir portas de prisões que muitas vezes têm aprisionado a nossa vida ou familiares nossos, e ele é poderoso para quebrar alicerces, sofismas, coisas que o inimigo tem plantado. O terremoto de Deus é poderoso para fazer isso e para trazer libertação, porque esse terremoto não trouxe destruição, mas ele trouxe libertação. Mas isso aí foi o extraordinário de Deus, foi o impossível de Deus. Mas o que aconteceu antes? Uma postura de homens de fé que se posicionaram em adoração, em louvor. Eu falei ontem lá também, o nosso louvor, a nossa adoração não torna Deus maior na sua glória intrínseca. Ele já é todo poderoso. Jesus disse, a mim me foi dado todo o poder e toda a autoridade. Quem é maior que isso, gente? Não tem. Então, o nosso louvor não faz Deus ficar, opa, minha filha está me louvando, olha só, opa, eu estou ficando cada vez maior. Não faz isso.
Em contrapartida, se eu também não louvo, não adoro, não busco a ele também não vai ficando, ó, murchinho, ninguém me ama, ninguém me quer. Não! Agora, quanto mais você o conhece, quanto mais você o adora, quanto mais você o busca, maior ele vai ficando na sua vida. Na sua vida. Sabe o que significa isso? Maior ele vai ficando na sua percepção de quem ele é e do que ele pode fazer. E foi isso que esses homens entenderam. Eles estavam sim sofrendo muito, mas eles sabiam quem era o Deus dele. Então eu vou louvar, eu vou buscar, eu vou engrandecer, porque eu sei quem ele é. Enquanto eles estavam fazendo isso, aconteceu o sobrenatural de Deus. Então que hoje, né, para eu fechar aqui, nesse dia de ação de graças, você tome uma decisão, sabe? Você tome uma decisão de Senhor, eu não quero mais ser uma pessoa que fica reclamando de tudo, que fica murmurando de tudo, que é facilmente influenciada pelas emoções e circunstâncias, e essa influência me aponta para uma murmuração, porque me aponta não para andar pela fé ou enxergar pela fé, me aponta só para enxergar o que eu estou ali, vivenciando ou sentindo. E que você tome essa decisão de ser uma adoradora. E ser uma adoradora, queridas, não é só viver cantando. Lília, eu não sou do Ministério de Louvor, não é isso. O versículo que eu mais falo, 1 Coríntios 10, 31, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Que a nossa vida seja para a glória dele. Que quando eu caminhar, eu caminhe para a glória dele. Que quando eu abrir meus lábios, o que eu falar seja para a glória dele. As decisões que eu tomar seja para a glória dele. A minha vida seja para a glória dele. A minha vida seja um louvor. Deixa Cristo ser formado em você. Essa é a maior adoração que você pode dar a Deus, é deixar Cristo ser formado dentro de você, a ponto de, como Paulo falou, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, porque eu faço o que ele quer, eu falo como ele fala, eu ando como ele anda. Gente, sabe, isso não é na nossa força a gente não vai... A Ellen botou, podemos praticar adoração diariamente através de oração, música, meditação. É isso. Sabe, vamos crescer, gente. Vamos aproveitar que está no final do ano, que a gente vai chegando nessa época aí agora de resoluções do ano novo, além da gente botar aquelas resoluções que eu quero emagrecer, porque essa está sempre na nossa lista, não tem problema nenhum, pode deixá-la lá. Mas vamos tomar... decisões de, Senhor, 2025, eu quero que seja diferente a partir de 2025, não somente 2025. Eu quero ser uma mulher completamente cheia do teu Espírito e dirigida pelo teu Espírito, para que, sabe, eu possa estar seguindo ali as tuas direções. Queridos, em nome de Jesus, é uma palavra simples, mas que ela possa ter uma aplicação prática na sua vida. Eu queria que a gente orasse aqui agora. Eu creio que hoje são... se você tem... eu quero ser uma totalmente dirigida por ti, meu Deus. Ellen colocou, e essa tem que ser a nossa oração, e a minha oração também. Sabe, nós vamos orar. Nós vimos aqui a ação de um Deus do impossível. Sabe, só que, olha só, gente, Deus age como Ele quer. Na minha vida, Ele agiu no supetão, assim, no de repente. Paulo e Silas aqui, no de repente. Na Priscila, ele permitiu ela passar por um processo, mas ainda assim foi um milagre. E essa questão da córnea mostrou tudo. Eu não sei como ele vai agir na sua vida. Deixa eu parar essa gravação aqui, peraí, gente, deixa eu só agora que eu lembrei, deixa eu parar a gravação.